Olá pessoal, esse é o Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura de participação, cultura cidadã, onde leva você a se comunicar melhor com a sociedade, participar das políticas, das decisões, dos processos decisórios, através de entrevistas, debates, palestras, painéis e outras formas de participação popular. Você também pode participar do Painel da Cidadania através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 061 99 811 4665. Hoje a gente está aqui com cientista político, advogado eleitoral, Rodrigo Pedreira. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Ross, pela oportunidade. Rodrigo é sócio do escritório Gabriela Hollenberg Advocacia, é graduado em Direito pelo UniCeub, graduado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UNB, especialista em Direito Eleitoral pelo Instituto Luiz Flávio Gomes, LFG, especialista em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e também é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Rodrigo, esse nosso programa ele é semanal e temático. Essa semana a gente vai tentar saber e conversar com um especialista em direito eleitoral o que fez com que houvesse essa evasão eleitoral, com que os eleitores deixassem de votar ou quando foram votar, votaram em branco, votaram nulo. Como é que você consegue explicar para a gente assim o que foi esse fenômeno que aumentou desde a redemocratização? Desde 1985 a gente houvesse essa evasão eleitoral, com que os eleitores deixassem de votar, ou quando foram votar, votaram em branco, votaram nulo. Como é que você consegue explicar para a gente assim o que foi esse fenômeno que aumentou desde a redemocratização? Desde 1985 a gente não vê uma anulação de votos, o pessoal fala voto de ninguém, voto do nada. Tenta explicar para a gente um pouco essa situação. O Brasil atualmente ele vive um momento político muito complicado, né? O brasileiro, a partir de 2013 mais ou menos, foi às ruas requerer e protestar por diversos motivos, então demonstrando realmente uma vontade de participar. No entanto, no momento da eleição, no momento de se identificar o candidato pelo qual o cidadão vai escolher para representá-lo, tanto no parlamento como no poder executivo, nós verificamos que os eleitores eles não têm uma vontade realmente ali de escolher esse representante popular. Então, nós podemos verificar alguns motivos. O primeiro é o incentivo a votar. Caso a pessoa não vote, qual que é a consequência disso? É uma consequência diminuta. Você, eventualmente, pague uma multa, né, e voltará poderá votar nas próximas eleições sem nenhum problema. Uma outra questão é que o eleitor ele deixa de escolher ali o seu candidato, vota em branco ou não vai às urnas por, eventualmente, os candidatos apresentados ali naquela eleição não o agradarem. Então, realmente, o eleitor ele não quer realmente participar pelo motivo de inexistência de um candidato que realmente o represente. Então a gente vê aí que essa evasão, essa fuga do eleitor foi também por problemas que os políticos que ali estavam não o representavam. Eles não acharam que, de alguma forma, eles representassem. E a gente viu essa evasão eleitoral, vamos chamar assim, também no Legislativo, não só para os cargos a prefeito, mas também para os cargos do Legislativo. Eu estava observando em Curitiba, por exemplo, Curitiba quase 19% dos eleitores
deixaram de votar para os cargos legislativos. Isso significa que você tomando como base o quociente eleitoral para eleger um vereador em Curitiba, seriam necessários em torno de 22 mil votos. A quantidade de pessoas que deixaram de escolher esses candidatos ao legislativo daria para eleger 4 vereadores, sem necessidade de nenhuma coligação. E o partido saindo sozinho daria para fazer 4 vereadores. Então a gente vê que é uma evasão muito grande. Como você falou, um dos grandes motivos é a não representação que as pessoas sentem desses que se candidataram, desses postulantes aos cargos de representação popular. Você falou aí também que a questão do voto ser obrigatório ou não foi indiferente, foi uma escolha indiferente. O próprio ministro do TSE, presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, ele numa entrevista, numa coletiva, ele falou que a questão da obrigatoriedade do voto não foi determinante nesse caso. Outra coisa, Rodrigo, a gente percebeu aí que muitas pessoas não querem um representante político. A gente viu aí que nessas eleições os eleitores optaram por não escolher um representante político. A gente viu aí em São Paulo, em Belo Horizonte, as pessoas escolherem as pessoas que diziam ser apolíticas, que não eram políticos e que eram empresários. Como é que você vê essa situação? É verdade. Essas últimas eleições de 2016, as eleições municipais, nós podemos verificar que uma grande quantidade de candidatos eleitos que vieram do mundo do empresariado, né? Pessoas que não são da política, pessoas que não estão nesse cenário político há muito tempo, não são pessoas da oligarquia política, vamos dizer assim, mas vieram para a política em virtude de serem bem-sucedidos em outros ramos, como no empresariado. A gente vê em São Paulo a eleição de um candidato que é bem-sucedido no ramo de empresas e conseguiu uma ascensão no ramo político também. Nós conseguimos verificar esse mesmo fenômeno em outras regiões, em outras cidades também da federação. Então, assim, é uma tendência, né, uma tendência de pessoas não ligadas ao ramo político terem sucesso ao se candidatarem. Hoje eu comentava com uma colega a respeito de que nós, brasileiros, precisávamos participar mais, estar mais atuante, porque a gente só vai conseguir melhorar se a gente participar. E ela falou para mim, bem aberta mesmo, que ela era apolítica. Então, eu acho que eu falei para ela, não sei nem se ela ficou chateada, mas que eu falei, se você é apolítica, você concorda com a situação do jeito que está. Se você quer realmente mudanças, você tem que participar, tem que saber escolher melhor seus representantes para que não sejam equivocados. Então, uma questão importante também sobre essa questão de ser apolítico. Muitas pessoas elas têm a impressão de que votando nulo ou votando branco ou deixando de votar, elas estariam tendo a possibilidade de serem anuladas as eleições, né? Muitas pessoas entendem e acabam sendo enganadas pela mídia ou então, na verdade, por redes sociais, em que mais da metade das pessoas não votarem ou votarem em branco ou nulo, as eleições seriam anuladas. Essa questão realmente ela não prospera, em nenhum momento a lei eleitoral ela determina que seja assim. Caso tenha mais de 50% dos votos nulos, inclusive aconteceu isso aqui no Brasil, em um município especificamente, e isso não redundou e não teve como consequência a anulação da eleição de forma alguma. Só se demonstrou que realmente os eleitores estavam naquela cidade incontentes com o cenário político e aqueles candidatos que se apresentaram aos eleitores para serem sufragados, né? Eu recebi muitas mensagens, WhatsApp, até e-mail recebi. A gente está cansado desses candidatos que estão aí, mas a gente pode tomar uma decisão. Se a gente votar nulo,
terá mais de 50% votar nulo, terá que ser feita uma nova eleição e os que eram candidatos na primeira eleição não poderão ser candidatos. A gente tem que dar um recado, mas a gente tem que ver que a Justiça Eleitoral trabalha com votos válidos. A contabilidade é através dos votos válidos. Se num determinado município tiver 100 candidatos, ou 100 eleitores, desculpe, 100 eleitores, e desses eleitores 55 deixar de votar, apenas 45, vai ser contabilizado os 45 e vai para quem melhor, quem ganhou. Não é isso mesmo, Rodrigo? Exatamente. Então, outra coisa que a gente tem observado é que as pessoas estão um pouco inquietas, porque todo dia prende um político ali, um político acolá, é lava-jato, mensalão, e as pessoas estão cansadas realmente disso, Rodrigo. As pessoas estão cansadas, estão se manifestando mais e estão desacreditando na classe política, né? Desde 2013, quando houve aquelas manifestações no meio do ano, depois teve o impeachment da Dilma, as pessoas estão indo para a rua. Ontem mesmo teve uma manifestação de pessoas que são a favor que a Lava Jato continue e que também tem um movimento para querer acabar com o crime de caixa 2, ou melhor, começar a criminalizar a partir de agora, com a aprovação da lei, e quem estava envolvido em crime de caixa 2 está anistiado. Isso, para mim, é um absurdo dos maiores, tem que continuar as investigações, né, Rodrigo? E a gente vê que, entre outras coisas, o que houve também com o aumento dessa evasão eleitoral também foi a reforma de 2015, no final de 2015, que foi aprovado e já aplicado agora nas eleições de 2016. Reduziu o tempo de campanha, acabou com a doação de pessoa jurídica, prejudicou muita coisa, e eu vi uma pesquisa que pessoas diziam que não votaram porque não sabia o número do candidato. Isso pode ter acontecido realmente, Rodrigo? A reforma eleitoral que foi publicada no ano passado, em 2015, ela alterou de forma significativa o processo eleitoral. Agora nós temos apenas 45 dias de campanha, então uma campanha muito curta, uma campanha em que dificilmente o eleitor vai ter acesso ao nome e número de todos os candidatos. Então, nessas eleições municipais agora, nós verificamos que teve uma grande dificuldade dos candidatos se apresentarem para a população, porque não se pode mais faixa na rua, não pode mais cavaletes, você realmente deixa a cidade um pouco mais bonita, né? Vamos dizer assim, ela não fica com lixo na rua ou papel jogado, né? Mas um outro cenário que deve ser avaliado também é a questão da participação popular. Os eleitores realmente eles devem ser informados ou não dos números e dos nomes dos candidatos nas vias públicas, né? Eu, como um eleitor, eu não posso mais também pintar o meu muro da minha casa com o nome e o número de determinado candidato. Então, de uma certa forma, tolhe o eleitor, o cidadão, querer participar e divulgar o nome de alguém que ele apoie, né? Isso foram algumas das mudanças. Outra mudança também importante que você disse também, Rócio, é a questão do financiamento da campanha. Hoje em dia, não se pode mais a pessoa jurídica doar para a campanha eleitoral. Só pessoas físicas podem realizar doação eleitoral. Isso fez com que diminuísse de forma drástica a quantidade de arrecadação para as campanhas eleitorais. E, por conseguinte, muitas campanhas terminaram devendo, né? Tiveram dívidas de campanha, e outras campanhas nós temos indícios aí de caixa 2, né? Porque declararam um valor que receberam, mas, no entanto, existem indícios de que receberam mais, mas por fora, vamos dizer assim, pelo caixa 2, pela via ilícita. Então, nos próximos meses, no ano que vem, certamente, a Justiça Eleitoral se deparará com esse tipo de ação eleitoral, para verificar se houve ou não uma arrecadação e gastos ilícitos de campanha.
Outro fato aí que eu acho que foi determinante para que as pessoas se afastassem também foi a redução do tempo de televisão, redução do tempo de rádio. Uma outra coisa também que ficou com essa mini reforma aí foi o limite de gastos, porque antes a pessoa não tinha um limite, né? Sempre que ela se candidatava, ela declarava um valor muito além do que ela podia gastar. Hoje ela tinha que se basear nos cargos majoritários a 70% do maior gasto da eleição anterior, no caso de 2012, né? Foi tirado isso aí para os cargos de prefeito. E o vereador tinha um limite de acordo com pesquisa feita pela Justiça Eleitoral e determinou um valor. Um vereador em Águas Lindas poderia gastar, me parece que R$10.800 na campanha dele toda. R$10.800, nenhum candidato faz nenhuma campanha, porque não dá para fazer, contratar cabo eleitoral, fazer impressão dos documentos, fazer adesivo de carro. É o que faz com que a pessoa se torne mais visível, mais conhecido, né? É a forma dela fazer o marketing dela e tentar conseguir ser mais visível dentro da cidade. 45 dias de campanha não é suficiente. Um fator determinante que eu achei muito importante nessa reforma foi a criação do Instituto da Pré-Campanha, que o candidato pode se preparar para a campanha de 2020 e já dizer agora que é um pretenso candidato, pode explanar a proposta, exaltar suas qualidades e dessa forma ele tentar repor. Rodrigo, agora mudando um pouco essa questão da mini-reforma que houve o ano passado, a classe política, né? No primeiro turno, o alto índice de abstenções e votos anulados causou repercussão entre os principais políticos do país, o que fez até com que o presidente Michel Temer afirmar que o número era um recado da população para a classe política. E a gente vê que esse recado foi dado, as pessoas querem reforma, querem mudança política, mas elas não querem que essa reforma, essa mudança seja feita por políticos. Elas querem cidadãos comuns, pessoas comuns, que vá tentar representá-los, porque elas não acreditam mais na classe política. Uma pergunta que eu te faço, Rodrigo, é dentro do seu conhecimento jurídico e também do seu conhecimento como cientista social. Como reinventar a política nesse momento? Porque eu acho que se os políticos não reinventarem a forma de fazer política, eles vão dar com os burros na água também em 2018 e também em 2020. E como é que a gente consegue reinventar a política? Ouvir mais as pessoas, como é que a gente consegue? Elas estão atrás dessa resposta aí diariamente agora, né? Realmente as últimas eleições, elas deram um recado claro para os atuais representantes populares e aqueles que se lançam como candidatos, que a população, os eleitores, os cidadãos estão insatisfeitos com o atual cenário. Então, como reinventar a política, como reinventar a forma de se apresentar ao eleitorado? Eu acredito que a primeira forma de você se apresentar de uma forma mais correta, né, mais palatável, vamos dizer assim, para o eleitor, são as mídias sociais. Quem se pretende sair candidato, ele tem que saber ficar mais perto do eleitor. O eleitor ele precisa ser ouvido. O eleitor foi para as ruas se manifestar porque ele não é ouvido. O eleitor ele está insatisfeito e nessas manifestações todas nós verificamos que existem incontentações em determinadas agendas. Educação, saúde, segurança pública. Então são diversas agendas que merecem ser atendidas. E qual é a forma que o eleitor tem se apresentado de forma de incontentamento, vamos dizer assim? Ocupações, indo às ruas, são mensagens nas redes sociais. Então, o político ele precisa estar atento
né, quem pretende sair candidato, essas pessoas que já estão no cenário político, elas precisam ouvir, né, essas manifestações, esses recados das ruas e tentar, então, a partir de peneirar essas formas de manifestação e através de leis, propor leis, né? Então, nós estamos realmente num cenário político conturbado que merece uma análise bem profunda, porque nas eleições seguintes nós vamos certamente ter uma consequência a partir do que aconteceu nessas últimas eleições municipais agora. O povo quer uma política sem políticos, né? A gente já levou aqui em consideração, já conversamos a respeito do candidato de Belo Horizonte, do candidato de São Paulo, que ganhou as eleições, e também o candidato, me parece que de Anápolis. O discurso dele era esse de que as pessoas não poderiam apostar na velha política porque não estava dando certo. A velha política acabou com as pessoas, acabou com a crença, pois todo dia vê um candidato preso. Na semana passada, a gente viu aí a prisão de 2 ex-governadores do Rio de Janeiro. Um envolvido com ganho de dinheiro, inclusive lavagem de dinheiro, para prestar favor para a empreiteira, e o outro fazia com que os eleitores, ele sufragava os eleitores através do chequinho, que é um complemento para que as pessoas usem da melhor forma possível, seja para melhorar a sua compra de supermercado, gás, essas coisas, seria um complemento. Então a gente vê que esse desgaste dos políticos acabou afastando todo mundo de acreditar nisso. E como você falou aí, a reinvenção da política é necessária porque as pessoas querem candidatos mais palpáveis, que possam dar. Não é a pessoa somente dizer o que pretende fazer sem ter aquele diálogo. As pessoas não acreditam mais nisso. Isso é um recurso usado pela velha política. As pessoas querem serem inseridas, serem visíveis dentro da política e serem visíveis como cidadãos. As pessoas querem participar, mas a questão da participação ainda é muito fechada. A gente fala que as pessoas não participam, mas não há uma massificação dessa, como, por exemplo, eu citei aí a questão de candidatos que disseram numa pesquisa que não votaram porque não sabia o número do candidato. Então, eu acho que tudo isso daí está inserido um pouco nessa evasão eleitoral. As pessoas querem ser mais visíveis e precisa disso. O próprio Renan Calheiros falou numa coletiva de imprensa, depois do primeiro turno das eleições de 2016, que as pessoas precisam consertar a política. Só que os políticos precisam consertar a política. Só que as pessoas do outro lado não querem que esse conserto seja feito por políticos. Querem que sejam feitos por pessoas comuns. Não é isso mesmo? É verdade. Por isso, a chance, né, das pessoas que não são da classe política, que já estão nesse meio político, serem eleitas e terem um bom desempenho eleitoral nas eleições vindouras, né, nas próximas eleições, porque os candidatos que se apresentarem, né, nas próximas eleições, que já estejam com algum tipo de problema com registro indeferido, ou com algum tipo de cassação, ou caso de improbidade administrativa, tenham cometido crime, enfim, esses certamente terão um desgaste político muito maior para serem eleitos. Agora, aqueles que estão vindo de fora, tenham alguma trajetória em outro ramo, esses sim, eu acredito que terão grandes chances de terem bons resultados. Uma proposta inovadora, uma proposta que
que faz com que ele seja mais palpável, como disse o Rodrigo aqui. Quando ele diz palpável, ele quis dizer que é uma pessoa mais visível, uma pessoa que esteja mais presente nas reuniões com as pessoas, diretamente mais com as pessoas. A gente viu aí o caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o segundo turno foi para os dois extremos. O candidato mais conservador e o candidato mais, digamos assim, mais progressista, que foi o caso do candidato do PSOL, do Freixo, e do candidato do PRTB, o Marcelo Crivella. Os dois Marcelo Freixo e Marcelo Crivella. Então a gente viu aí que muita gente no segundo turno, que foi perguntado para eles que eles deveriam não votarem porque achava que os candidatos não o representavam. Um pouco mais aberto há muitas situações e muitas agendas que as pessoas contestam, e o outro candidato evangélico, representando a Igreja Universal do Reino de Deus, a Record, a Rede Record de televisão. Então esses candidatos aí não representavam diretamente as pessoas. Rodrigo, o nosso programa tem duração de 30 minutos, a gente já está chegando nos minutos finais. Eu queria que você, em 1 minuto e meio, 2 minutos, fizesse suas considerações finais a respeito do programa, o que você acha. E desde já eu gostaria de agradecer sua presença aqui, agradecer também a toda a equipe da Companhia do Filme e a você de casa que nos assiste, nos dá essa audiência maravilhosa. Lembrando que você também pode participar do nosso programa através do nosso site www.paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp 61 99 811 4665. Por favor, Rodrigo. Rossi, novamente eu agradeço o convite para participar do programa. Realmente é muito importante que o cidadão ele tenha esse tipo de forma de comunicação, que realmente é muito escasso no nosso país, a forma de ir ao telespectador de uma forma mais fácil, para que o telespectador entenda mais um pouco da justiça eleitoral, entenda mais um pouco da forma da participação política, entenda de uma forma um pouco mais agradável o que é a política, quais são as formas de participação. E o tema do programa de hoje realmente é muito significativo, porque ele impactará de forma direta nas próximas eleições e futuramente nós vamos entender melhor o que significou essa quantidade de abstenção de eleitores, né, que não quiseram votar, ou votaram em branco, ou votaram nulo nessas eleições municipais agora. Eu agradeço então novamente o convite, espero que tenha muito sucesso nesse programa. E muito obrigado. Obrigado a você de casa. A mensagem final que eu gostaria de deixar a respeito do tema debatido aqui com o amigo, colega Rodrigo Pedreira, é que houve a evasão eleitoral foi muito grande, seja através do voto anulado, voto em branco ou abstenções, a pessoa deixar de ir mesmo ao local por diversos motivos. Houve muitos fatores, como discutido aqui, mas o fator maior que fez com que houvesse dessa forma essa evasão eleitoral foi o desgosto do eleitor pela política. Há necessidade da gente reinventar a política e conversar com as pessoas como cidadãos comuns, não o político profissional. A gente precisa aceitar esse recado dado nas urnas e procurar sair da velha política, encarar a nova política de forma mais fácil e discutir programas de governo, discutir políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. Eu sou Rócio Barreto, deixo um forte abraço a cada um de vocês e conto com vocês na próxima semana.